Faltam 10 minutinhos para as 10 horas da manhã. As votações da reforma administrativa na Câmara dos Deputados e no Senado devem ficar para o ano que vem. O texto base da PEC, a proposta de emenda à Constituição, que altera regras trabalhistas de servidores públicos, foi aprovado em comissão especial na Câmara em setembro, mas desde então parou. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa importante proposta de emenda à Constituição, de modernização do Estado, que está em tramitação no Congresso, com o relator da reforma, o deputado Arthur Maia. Deputado, bom dia, obrigado pela visita à nossa redação aí em Brasília. Bom dia, prazer muito grande estar aqui mais uma vez na CNN. Deputado, há uma compreensão quase que generalizada na sociedade, né, pessoas físicas e pessoas jurídicas, de que o brasileiro paga muito e recebe pouco em troca, não é? Eu gostaria de saber do senhor de que forma a reforma administrativa pode deixar essa relação um pouco mais justa, ou seja, que as pessoas possam se ver representadas, possam ver representado no serviço público aquilo que elas pagam todos os dias, todos os meses, de um jeito ou de outro, em forma de tributos. Olha, a reforma administrativa, ela, em primeiro lugar e antes de qualquer coisa, ela cria a avaliação de desempenho. É inaceitável que apenas os funcionários públicos não sejam avaliados. Porque vocês, por exemplo, jornalistas, cinegrafistas que trabalham aqui na CNN ou em qualquer outra empresa privada, vocês são diariamente avaliados pelos respectivos chefes e, naturalmente, aquele trabalhador que não corresponde às expectativas da empresa, ele é demitido. Isso acontece no Brasil e no mundo inteiro, né? O Brasil é um dos únicos países do planeta onde o funcionário público, independente do desempenho que ele tenha, ele não vai ser chamado a desempenhar o trabalho de uma forma melhor, simplesmente porque existe uma estabilidade que é absolutamente inabalável. A estabilidade, ela é justa, nós estamos mantendo a estabilidade no nosso projeto de reforma administrativa. Mas a estabilidade, é preciso que se compreenda, ela tem que ser relativizada. O que é que isso significa? Significa que as pessoas não podem ser demitidas sem uma justa causa. Claro, você passou no concurso, se não tem uma justa causa, ele não pode ser demitido, ponto. Agora, se o cidadão passa no concurso, vira servidor público, mas depois que está exercendo a sua função, ele não corresponde às necessidades do serviço público, obviamente que essa pessoa não serve para a sociedade, não serve para o Brasil. E aí você tem que fazer uma escolha que, para mim, é óbvia. Você tem que perguntar o seguinte: qual é a finalidade do serviço público? É atender a sociedade ou preservar o serviço de um mau servidor? Na minha opinião, a resposta já está dada. É claro que é prestar um bom serviço público para a sociedade. Então, na reforma administrativa, a primeira coisa que nós colocamos foi essa questão de dar a todo brasileiro a possibilidade de participar da avaliação de desempenho do servidor público. Mais do que isso, nós compreendemos também que essa avaliação ela tem que ser o mais impessoal possível. Você não pode fazer uma avaliação para que o chefe persiga algum funcionário que ele não goste ou que haja alguma influência política nisso. Então, estabelecemos também, na nossa proposta de PEC, que a avaliação de desempenho acontecerá em um ambiente digital. Hoje, no Brasil, nós temos o gov.br, que é uma plataforma digital onde você hoje pode tirar carteira de motorista, marcar exame médico, se matricular numa universidade, tirar passaporte. Hoje, 110 milhões de brasileiros já estão no gov.br. Então, o nosso propósito é, antes de qualquer coisa, fazer com que a avaliação de desempenho aconteça no ambiente do gov.br. Isso acaba com as interferências políticas. Mas, mais do que isso, quem é o principal interessado em um serviço público de qualidade? É o usuário do serviço público, é a mãe do aluno do ensino fundamental, é o cidadão que vai no posto de saúde lá da sua comunidade, é o outro que depende da segurança pública. Então, essas pessoas têm que ter o direito de participar da avaliação de desempenho. E nós colocamos que outro pressuposto fundamental da reforma é que o cidadão, o usuário do serviço público,
participe da reforma, da avaliação de desempenho. Então, Rafael, só essa questão da avaliação de desempenho, por si só, ela já ajuda em muito na qualificação do serviço público, na melhoria do serviço público. Mas vamos mais adiante. Nós estabelecemos na reforma que funções temporárias, elas não precisam ter concurso público para que as pessoas fiquem a vida inteira no serviço público. Às vezes o Estado, seja a União, sejam os estados, sejam os municípios, vai ter ali uma atividade temporária. Não precisa fazer concurso. É melhor contratar as pessoas para esse serviço temporário. Porque muitas vezes se faz o concurso, as pessoas entram no serviço público, às vezes o cargo é até extinto e as pessoas continuam trabalhando. O Brasil gasta, por ano, 400 milhões de reais para pagar a milhares de datilógrafas que não trabalham mais. Não trabalham mais porque não existe mais a função de datilógrafa. O Brasil paga anualmente milhões de reais com técnicos de videotape e essa função não existe mais. Se fosse aqui na CNN, o técnico de videotape teria se transformado em outra função e estaria trabalhando aqui, né, em outra função. No serviço público não pode, porque seria desvio de função. Então, tudo isso existe e a gente precisa acabar com isso para que o Brasil tenha um serviço público de melhor qualidade. Sim, deputada, a máquina pública é enorme, são muitas as demandas que a gente tem nessa reforma, com certeza. Queria saber, deputado, também sobre prazo, tramitação e chances de aprovação. Esse texto já tem 3 meses da aprovação na comissão especial. A gente tem um ano eleitoral no ano que vem. E o senhor acha que tem chances de aprovação desse texto? Olha, Luciana, com toda sinceridade, eu já fui relator de temas muito importantes na Câmara dos Deputados. Sem dúvida, a mais dura e mais importante foi no governo do presidente Michel Temer, a reforma da Previdência. E eu digo, e que só não foi aprovada por conta daquela escandalosa, falsa delação promovida pelo Rodrigo Janot e pela JBS. Mas a reforma seria aprovada. E seria aprovada porque tinha um empenho pessoal do presidente Temer. Ele estava à frente das negociações e empenhado pessoalmente em aprovar a reforma da Previdência. Uma matéria como essa só prospera no Legislativo se houver o convencimento, e mais do que o convencimento, o envolvimento pessoal do Poder Executivo, do Presidente da República, para aprovar a reforma. Então, não adianta os deputados, o próprio ministro Paulo Guedes, que eu quero aqui ressaltar, esse é um entusiasta da reforma, fala, defende, etc. Mas não adianta ninguém fazer esforço para aprovar a reforma se o presidente não quiser aprovar a reforma. Não vou dizer que não queira, se o presidente não assumir para si a responsabilidade de puxar a reforma. Então, essa é uma avaliação, claro, e é natural que seja assim, não estou me queixando, não. É natural que o presidente faça, inclusive, uma avaliação política. Ano eleitoral é o ano mais difícil para se aprovar uma reforma como essa. Uma reforma, né, é sempre difícil, reforma constitucional que mexe com o serviço público, etc., em ano eleitoral. Mas eu, sinceramente, acho que, a exemplo do que aconteceu com a reforma da Previdência, que nós trabalhamos muito durante o governo Temer, mas não foi possível votar durante o ano eleitoral, mas no ano seguinte, no começo do ano seguinte, já no governo Bolsonaro, a reforma passou, eu diria até que com certa facilidade. E acho que é isso que acontecerá com a reforma administrativa. Depois das eleições, o presidente eleito, e aí eu digo, qualquer presidente eleito, ele terá, ou seja, o Bolsonaro ou qualquer outro, terá uma facilidade muito maior no primeiro ano, porque fizemos um texto ponderado, equilibrado, que mantém a estabilidade, que não mexe com nenhum direito adquirido e até expectativas de direito estão sendo preservadas no texto, mas eu acho que, de fato, nós teremos sim condição de ter uma reforma administrativa que possa ajudar o Brasil, mas não será aprovado no ano que vem. Esse é o meu sentimento. Deputado, reformas assim geralmente travam em âmbito municipal, estadual ou federal
muito por parte, uma série de aspectos, claro, mas muito por parte de uma casta do serviço público. Eu sempre diferencio bastante o servidor público aqui, né? É muito importante não tratar como um marajá, como alguém que recebe sem trabalhar ou trabalha pouco, um policial, um professor, um atendente do posto de saúde, né? Esses trabalham muito e geralmente ganham pouco, né? Aqueles que atendem diretamente a população, os atendentes do INSS, por exemplo, né? Esses não conseguem chegar a gabinete de deputado, de senador, de ministro, de presidente da República. Os que conseguem são outros funcionários, muito importantes também, mas que têm um poder político bastante relevante, né? Então, eu queria perguntar ao senhor se a reforma administrativa que o senhor propõe, se ela altera a vida desses funcionários públicos também, dessa casta que ganha mais e que consegue repetidamente ganhar, por exemplo, reajuste salarial como ganhou no fim do governo Temer, quando nós já enfrentávamos uma crise enorme, como ganhou agora ao longo dessa crise que já existia e foi aumentada pela pandemia. Se a sua reforma mexe com o poder judiciário, por exemplo, onde há desembargadores, juízes, que ganham muito além do teto constitucional com uma série de penduricalhos. A reforma administrativa mexe com essa gente ou mexe com quem está lá embaixo e não consegue chegar aos gabinetes aí em Brasília, deputado? Olha, Rafael, primeiro você falou uma coisa certíssima. Quem realmente, os funcionários públicos que mais trabalham e que ganham menos, esses não chegam no nosso gabinete, não chegam. O que você vê lá são as categorias realmente que ganham mais, né? Mais organizadas, e são essas categorias realmente que têm um poder de barganha e uma influência muito maior, muito maior. Você veja, por exemplo, que na reforma, ela no primeiro momento, ela veio do Poder Executivo apenas com os funcionários do Poder Executivo. Eu, no primeiro momento, incluí todo o Judiciário e todo o Legislativo. Então ficou todo mundo dentro da reforma, do projeto de reforma. Aí me foi encaminhado pela presidência da Câmara um parecer da Casa, um parecer da mesa da Câmara, dizendo que era inconstitucional nós colocarmos o Poder Judiciário. Inconstitucional. Mas existem emendas que incluem o Poder Judiciário. Então, eu preferi não fazer essa inclusão, não fiz essa inclusão, porque o Poder Judiciário, já que estava esse parecer contrário, deixei para que o plenário da Câmara resolva. Mas incluí todo o Legislativo. E no que eu incluo o Legislativo, estão também todos os tribunais de contas dos municípios, dos estados e da União. Você não faz ideia a pressão que foi exercida sobre esse parlamentar para que tirássemos os tribunais de contas. Os tribunais de contas, imagine, o Tribunal de Contas é um órgão assessor do Legislativo, faz parte do Legislativo. O Tribunal de Contas existe para dar um suporte técnico em relação às contas públicas, mas apoiando a fiscalização que o Legislativo exerce, que é uma tarefa constitucional. Pois bem, os tribunais de contas se rebelaram contra isso e tal, eu mantive uma pressão muito forte, foi para a votação o meu parecer e, apesar de todo o esforço que eles fizeram, foram derrotados. Então, tribunais de contas, ministros, conselheiros estão mantidos na reforma. Quanto ao Poder Judiciário, isso vai ser uma decisão do plenário. O meu voto será pela inclusão do Poder Judiciário. Eu acho que não faz sentido você fazer uma reforma que inclui o assessorista que está aqui trabalhando no prédio do Ministério da Fazenda aqui do lado e não posso incluir o juiz de direito. Eu incluí os deputados, os parlamentares estão todos na reforma administrativa. Parlamentares, funcionários do Poder Legislativo, tribunais de contas, etc. Agora, o Judiciário, em função desse parecer que nós recebemos, ele será mantido de fora. Você sabe que essas conversas são muito interessantes. Eu, quando era relator da reforma da Previdência, era muito engraçado, né? Tiveram várias audiências públicas, iam lá determinada categoria, geralmente essas que ganham mais, essas mesmo.
iam lá no plenário e faziam um discurso de que a reforma acabava com o trabalhador pobre, que atingia o trabalhador rural. Olha que o trabalhador rural nem estava na reforma, falavam isso, etc. E me pediu audiência. Iam no meu gabinete. Quando chegava no meu gabinete, o único assunto que tratava era dos benefícios que aquela determinada categoria tinha. Chegou a tal ponto que eu disse, olha, a partir de hoje eu vou continuar concedendo as audiências aqui, as categorias que me solicitam, mas eu vou gravar para que as coisas fiquem claras, o que é que cada um vem falar comigo aqui no meu gabinete, para que não tenha dúvida da transparência desse processo. Mas é isso mesmo. Nós temos no Brasil uma situação em que há uma diferença profunda entre os trabalhadores da iniciativa privada e o funcionalismo público. Essas diferenças não têm por que existir. Nós temos que ter trabalhadores, seja da iniciativa privada ou do serviço público, com os mesmos direitos e obrigações. O que eu quero dizer também é o seguinte, é uma injustiça dizer que os funcionários públicos, na sua maioria, são maus funcionários públicos. Isso não é verdade. Eu diria que na sua grandíssima maioria, nós temos bons servidores públicos. E é em nome desses bons servidores públicos que nós temos que fazer a reforma da Previdência. É em nome desses bons servidores públicos que nós temos que fazer a avaliação de desempenho. Porque, veja só, hoje você tem uma política, inclusive de promoção do serviço público, onde as pessoas progridem independente da sua capacidade. E isso é muito triste. Imagine, você tem o José e o João dentro de uma repartição pública, 2 funcionários, com a mesma tarefa, sendo que o José é um funcionário dedicado, trabalhador, estudioso, que atende todo mundo bem, que chega cedo, que não falta, etc. E o João, um relapso. Falta quase sempre, não trata todo mundo mal, não desempenha bem as suas tarefas, etc. Um sujeito que é o famoso mau funcionário. Passado um período, pelas regras atuais, ambos têm a mesma promoção apenas pelo tempo de serviço. A promoção por tempo de serviço. Eu lhe pergunto, será que para o bom funcionário existe algo mais desestimulante do que uma coisa dessa? Ele trabalhar e ver ali na carteira do lado o outro fazer tudo diferente dele, ser um péssimo funcionário e na hora da promoção ter a mesma promoção? É claro que não. Nós temos que introduzir no serviço público o princípio da meritocracia. Valorizar aqueles que dão mais de si, aqueles que se dedicam mais, aqueles que querem contribuir mais. Então, é importante que se diga que a reforma ela vai justamente ao encontro desse bom funcionário público. É em nome dessas pessoas, sobretudo, que eu penso em fazer a reforma administrativa. Nós conversamos então com o deputado Arthur Maia, que é relator da reforma administrativa. Deputado, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço. Prazer sempre muito grande estar aqui na CNN. Obrigado, deputado.